Sobre a sessão da CPMI do INSS, que aprovou ontem a quebra de sigilo do Lulinha e foi marcada por confusão. O contexto recebe agora ao vivo o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu já gostaria de começar perguntando ao senhor que, além da votação, o que mais chamou a atenção de todos foi a briga entre os parlamentares. Queria que o senhor explicasse, avaliasse a votação de ontem e o que aconteceu para que esse encontro chegasse em briga, né? Ali claro, a gente avaliou todas as imagens, toda a fotografia daquilo que estava acontecendo, mas qual foi o ponto que culminou, o que chegou a levar a uma briga? Muito boa tarde, obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde, Neila, Felipe, um prazer, viu, estar com vocês aqui no Medalha pela edição. Olha, veja bem, o estupim disso tudo foi o senador Viana, presidente da CPMI. Se tem alguém culpado do atrito, é o Viana. Afinal de contas, ele fraudou o resultado da eleição, o resultado da votação. Isso ficou muito claro, nós já mostramos o VAR, tanto com imagens da TV Senado, que estava ao vivo, quanto de fotografias que foram tiradas. E ele, de forma proposital, fez uma contagem errada e anunciou de propósito o resultado invertido. Basta ver as imagens, vocês vão ver que tem 14 deputados em pé e apenas 7 sentados dos titulares, porque tem um que está sentado, que inclusive é do Maranhão, é o deputado Neto, e ele, Carlito Neto, que e votaria conosco, mas como suplente permaneceu sentado. Então foi feito de má fé. O presidente não tinha feito nenhuma votação, nenhumas outras reuniões da CPMI de forma virtual, de forma visual. Todas foram no painel, exatamente para não ter dúvida. Essa ele, de forma proposital, fez assim, anunciou o resultado errado. Então ele fraudou, isso é um crime grave, na frente de todos. Isso, evidentemente, levou a uma reação e ao tumulto. Quando eu dizia a ele, inclusive, que isso não ia ficar barato para ele aqui em Minas Gerais, porque tem um senador que dá um resultado fraudado propositalmente, que faz um crime desse, não tem dignidade para ser senador em Minas e que isso ia ser denunciado. Eu fui atropelado por vários deputados do PL e do Novo que me empurraram. Na reação que eu tive de virar, ser empurrado e puxado no paletó, eu de fato acertei com as costas da mão o rosto do Luiz Lima. Ok, eu pedi desculpa porque não foi intencional. Agora, o resultado de todo esse tumulto é dessa farsa montada por ele, junto com o relator e junto com o pessoal dos bolsonaristas da extrema-direita. Estava tudo armado. Então, pela primeira vez, a CPMI se reuniu, votou que ia ser em bloco, ia votar em bloco os requerimentos, e esses requerimentos, ele fez essa votação, a primeira delas, por votação simbólica. Primeira vez que ele fez. E o Rogério Marinho, senador, pediu verificação. Por que ele fez isso? Porque a outra, segundo o regimento, votação, caso o presidente queira fazer votação simbólica de novo, ele pode fazer porque não deu intervalo de 1 hora entre uma votação e outra. Aí ele fez a votação simbólica e declarou o resultado que ele quis, sem fazer mínima contagem. Fingiu que contou 7 votos. Assim, foi ordinário o que ele fez, do ponto de vista de ilegalidade. E creio que isso vai ser anulado. Vamos esperar o presidente Davi Alcolumbre, mas nós levamos para ele toda a visualização. Olha, eu digo para vocês o seguinte: se tiver Atlético e Cruzeiro, atleticanos e cruzeirenses, neste caso do VAR, não dá uma dúvida de quem ganhou aquela votação. Se for corintiano contra palmeirense, gremista contra colorado, não vai ter dúvida disso. Então, o responsável por isso chama-se Viana e a má fé que eles agiram nesse propósito. Isso é inadmissível que foi feito. Agora, me pergunto, por que o Viana fez isso? Primeiro, ele quis dar uma vitória ao bolsonarismo e dizer que nós estávamos incomodados com o requerimento do Lulinha. Não é verdade. O requerimento do Lulinha já tinha sido votado 3 vezes. Essa seria a 4ª. O que nos incomodou lá é que ele não coloca os requerimentos que são para a gente essenciais para verificar o que aconteceu neste crime do INSS. Que depois eu vou dizer para vocês, começou no governo Temer, adentrou todo o governo Bolsonaro
e só agora está sendo revelado e resolvido. Mas, enfim, por exemplo, eu vou dizer uma pessoa que vocês precisam de pesquisar sobre ele. Pastor Zetel. É sócio do Vorcaro. É a pessoa que opera para o Vorcaro. Ele é aqui de Belo Horizonte como o Vorcaro é. Ele é da mesma igreja que a Igreja da Lagoinha, que criou um banco que chama Claverforte Bank, da qual igreja pertence também tanto o Nicolas Ferreira quanto o senador Viana. E ele não coloca isso para ser investigado. A quebra de sigilo da Claverforte vai levar a quem julgou dinheiro do escândalo do INSS e outros roubos e lavagem nesse banco. E o medo do senador é tão grande que eu fico com a pulga atrás da orelha se não vai aparecer o nome dele quando quebrar esse sigilo. Então é evidente que ele fez de muita má-fé, é de indignar o que foi feito. Vocês todos viram as imagens, não tem dúvida em relação a isso. E é maioria simples, porque é votação simbólica. E ele fala que tinha que ter 15 votos, 16 votos no painel. Não é o painel, quando a votação é simbólica, são os presentes. É óbvio. Votação que você precisa de 2/3 é para alterar a Constituição e assim por diante. Ou maioria dos membros no painel é quando é maioria absoluta. Isso não, requerimento é maioria simples, é o dos presentes. Foi roubo que ele fez. É de indignar, por isso é que deu esse tumulto. Certo, deputado. E o que leva a crer que o senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, vá cancelar esse requerimento, essa aprovação desse requerimento de quebra de sigilo? Não é só esse, hein? Veja bem, são todos os requerimentos. Sim, todos os requerimentos. Inclusive tinha requerimento todos. Tinha requerimento nosso lá. Repito, nós só não quisemos votar os requerimentos porque ele não coloca os que a gente quer que seja votado também. Esse do Zetel tem 60 dias ou mais que eu apresentei também da quebra do sigilo da Claverforte Bank. Mas tem também a sócia do Flávio Bolsonaro, que é sócia dele no escritório, na mansão dele, que tem relação com o careca do INSS, ele não põe para votar. Ele não põe para votar o Roberto Campos Neto, que facilitou a entrada do Banco Master dentro dos consignados, que deu um roubo de 240 mil aposentados, ele não coloca. E agora que o Viana entrou junto com o relator na lista da Papudinha, que é a lista do Flávio Bolsonaro, dos candidatos ao Senado, aí eles passaram a fazer qualquer tipo de coisa para agradar bolsonarismo e, no caso do Viana, esconder o rolo que eles têm dentro da Claverforte Bank na Igreja da Lagoinha. Então são todos esses requerimentos e ele não colocar os nossos, ou seja, ele está engavetando e fazendo apenas as investigações que ele e o relator querem fazer, sendo que eles têm minoria na CPMI. Não, eu entendo. Agora, o que leva a crer que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, vá derrubar essa autorização, enfim, essa aprovação da quebra do sigilo do Lulinha? Sim, desculpa, viu, porque eu ainda estou muito indignado com o que aconteceu. Imagina, deputado. Oi? Imagina, a gente está aqui para perguntar mesmo, para conversar. Sim. Mas é porque vocês veem na imagem, aí eu respondo dessa forma. Nós levamos o Davi Alcolumbre, tá claro. Levamos o VAR, né? O Davi agora vai ser o juiz. O juiz vendo o VAR, não tem jeito dele não anular. Mas ele já chegou a responder alguma coisa? Não, estamos esperando. Estou dizendo que eu acredito que ele, sendo juiz nesse caso, ele vai ver que foi feito de má fé e vai anular. Agora, além disso, nós estamos esperando a decisão dele, nós vamos entrar no Conselho de Ética contra o senador Viana. Aquilo não é forma de agir no parlamento. Imagina um negócio desse. Se fosse no campo de futebol, ele age dessa forma, é evidente que vai dar tumulto, o jogador vai... Um gol completamente impedido, todo mundo viu, vai olhando no VAR, tudo impedido e permanece dessa forma, os jogadores do time vão ficar quietos, parados, simplesmente aceitar? No mínimo vão protestar, que foi o que a gente fez e depois entramos com recurso. Ou seja, nós estamos agindo dentro das 4 linhas. Ele não, ele roubou, ele foi para fora do regimento interno e proclamou um resultado que ele quis proclamar à vista de toda, a imprensa estava toda lá. Entendi. Por isso que eu creio que o homem vai, com certeza, olhando o VAR, vai decidir favorável a anular aquela eleição. Anular ou proclamar o resultado correto. Entendi. O problema não é a quebra do sigilo do Lulinha. O problema é não ter colocado também em jogo a aprovação dos requerimentos que vocês gostariam. Sim, e veja bem, do Lulinha já tinha sido votado 3 vezes.
e agora foi quebrado. Então não é isso. Bom, a gente perdeu o contato com o deputado. A gente vai tentar restabelecer o contato, Felipe, para eu colocar você também para conversar com o deputado, mas, enfim, a indignação dele, ao que ele diz, é porque o deputado, o senador Carlos Viana, e presidente da comissão, não colocou os requerimentos para a votação, os requerimentos que eles gostariam, que era requerimento referente ao Banco Master e também ao cunhado do Daniel Vorcaro, o Zettel. Só que a gente sabe muito bem que também tem um envolvimento aí também da quebra do sigilo do filho do presidente Lula. De fato, já é a terceira vez mesmo que eles derrubam, ou que é votado, enfim, que é discutida essa questão da quebra do sigilo do filho do presidente Lula na CPMI do INSS. Agora, o que o deputado está dizendo é que o problema é que o senador sequer colocou para ser aprovado os requerimentos que eles gostariam que fossem aprovados também. Agora vamos ver se o senador Davi Alcolumbre derruba apenas isso, diz não, ok, vamos manter a derrubada do sigilo do Lulinha e vamos também colocar em pauta deputado, eu já ia conversar aqui com o Felipe, ó, se o senador Davi Alcolumbre mantiver a derrubada do sigilo do Lulinha, mas colocar em pauta os assuntos que forem de interesses do senhor e do seu bloco, isso já atenderia? Veja bem, Neila, o do Lulinha, vocês me escutam? Sim, escutamos. Ah, tá. O do Lulinha já foi, inclusive, quebrado o sigilo. Vocês viram que depois o Supremo já tinha, inclusive, quebrado o sigilo. Nós ficamos sabendo depois. Então, bom, perdemos mais uma vez o contato com ele, mas é isso. Ele estava dizendo que, independentemente disso, o ministro André Mendonça quebrou o sigilo, mas é diferente, né, Felipe? O acesso da quebra do sigilo feito por um ministro do STF, da quebra do sigilo de uma CPMI, até para nós, enquanto população, é diferente, né? Na CPMI, o acesso a essa quebra de sigilo para nós é de mais fácil acesso. Não, exatamente, né? Mais do que isso, né? Você está dando instrumento para a política fiscalizar, né? Não só a polícia judiciária, não só a Polícia Federal, né? Imagina os documentos da quebra de sigilo bancário e fiscal na mão de parlamentares da oposição, né? Certamente isso tem, né, uma força muito maior política, né, claro, né, do que somente ficar no âmbito da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Então não dá para você menosprezar, né, ou relativizar a quebra de sigilo bancário feita pela CPMI, né? E apesar da indignação, né, do deputado federal, né, apesar da indignação do deputado da base governista, né, é claro que faltou, na minha opinião, um pouco de articulação política deles para evitar colocar em votação a quebra de sigilo do Lulinha, né? Se tivesse o mínimo de articulação, de coordenação, sem sombra de dúvida ali naquele momento poderia ter rompido, né, essa ideia de levar adiante a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha. E aí tem um ponto, Neila, que ele colocou aqui no programa, né, que ele está colocando todas as fichas no Alcolumbre, né, achando que o Alcolumbre vai dar a canetada e vai reverter a votação na comissão parlamentar de inquérito, né? Eu não colocaria a ficha toda no Alcolumbre, não, né? Então, na minha opinião, eles têm que pensar realmente, de fato, né, em estancar o gasto político que está tendo a repercussão da quebra de sigilo do Lulinha e as notícias que estão aparecendo, né, do suposto envolvimento do Lulinha na fraude do INSS. Porque se o Alcolumbre não decidir voltar à votação, né, o sigilo bancário vai ser quebrado. E digo mais ainda, se for o Supremo Tribunal Federal e cair na mão do André Mendonça, muito provavelmente ele vai decidir que essa questão é interna corporis, é questão política, e que o Supremo Tribunal Federal não vai se debruçar sobre o assunto, deixando a base governista completamente no tiroteio, né? Sem saber o que fazer. Então é muito melhor, na minha opinião, a base governista voltar um pouquinho atrás, dar 1, 2, 3 passos atrás e tentar estancar, né, o gasto político disso, com estratégia, com política, do que ficar chorando contra a votação que já aconteceu. Neila. Muito bem, é isso. A gente esperava que esses dados estivessem na CPMI, porque todos teríamos acesso mais fácil à discussão política
também seria possível não só a discussão jurídica e policial. Bom, vamos lá.